Sejam bem-vindos à segunda edição do Event3 Summit. Hoje estamos no primeiro dia de conteúdo. Fiquem bem à vontade para assistir os eventos, os conteúdos que vocês gostarem. Vários deles estão disponíveis hoje, em simultâneo, e vocês podem assistir quantas vezes quiser. É um evento que a gente se orgulha muito de construir. É um evento que a gente tem a intenção de alguma forma, ajudar os eventos que participam da nossa plataforma. Então, é um evento que, para a gente, tem grande peso e bem marcante na nossa construção de trajetória de startup. Vou começar me apresentando e falando um pouquinho sobre o tema que eu vou abordar hoje. Eu sou Renan Guedes, sou gerente de inovação da Event3, e a intenção hoje aqui é falar justamente sobre essa questão de inovação para a educação. Então, para a gente é um tema extremamente relevante, fazemos parte de uma startup. Esse universo de startup é um cenário extremamente dinâmico, veloz, e a gente acredita que falar sobre inovação é uma porta fundamental para a construção da ciência e da área de eventos, como a gente faz parte. Então, hoje, vamos iniciar essa palestra com o tema Inovação para a Educação. Então, para me apresentar formalmente, eu sou Renan Guedes, como eu já falei, sou gerente de inovação da Event3, e eu fui desafiado a me apresentar. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer, mas de forma bem pragmática e objetiva. Em relação à formação acadêmica, eu sou alguém que tem um mestrado ligado à gestão, tenho duas pós-graduações, um em gerenciamento de projetos e outra em startup e futuro da gestão. Então, de alguma forma, toco muito nessa ideia de que a tecnologia pode ser um pilar bem interessante para nossas construções profissionais. Gosto muito da fala de Yuval Harari, que a gente é muito melhor em construir tecnologia do que em saber utilizá-la. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em tentar mesclar a tecnologia com as coisas humanas. Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar e olhar para a questão da cultura e da ciência e da tecnologia. E aí eu quero começar com um desafio, que primeiro eu queria que a gente desse uma olhada para o tempo, porque quando a gente pensa em inovação, a gente sempre pensa no futuro, o que é que as coisas vão mudar, enfim. E eu quero primeiro fazer uma visão para o passado. Vamos pensar 15 anos atrás, para a gente perceber o quanto a tecnologia e a inovação já agiram, já mexeram nas nossas vidas. Quando a gente olha para as nossas lembranças lá em 2007, a gente pode perceber que o WhatsApp não apareceu, que o Instagram não apareceu. A gente pode tentar refletir como é que a gente tirava foto e como a gente mostrava essas fotos para os amigos. Como a gente ouvia música, né? Hoje a gente tem alguns aplicativos, feito Deezer, Spotify, vários outros, que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, para ouvir música era uma coisa um pouco mais complexa. E a gente ficava pensando como a gente se comunicava com os amigos, né? A gente já tinha algumas coisas como MSN, como SMS, troca de mensagens, enfim, mas nada tão dinâmico e tão rápido como a gente tem hoje com o WhatsApp. E quando a gente pensa no ambiente universitário, a diferença não é tão grande nesse aspecto das grandes mudanças. Se a gente pensar como eram as aulas nas faculdades, a gente vai perceber essa significativa mudança. E a gente pode pensar, será que em 2007 todas as aulas já usavam data show? A gente vai lembrar e vai perceber que era comum já ter, mas não era uma coisa única. Nem todos os professores usavam ainda. O celular não era algo usado dentro de sala de aula como é hoje. Já existia celular, mas não nessa vertente smartphone de ter tantas opções na mão dos alunos da gente. Aulas remotas não aconteciam ainda, era uma coisa bem... Já existia EAD, que EAD já existia há um bom tempo, antes era por correspondência, enfim. Mas essa vertente de aula online, aula remota, como a gente tem hoje, não era algo nem próximo do que a gente tem hoje. E aí, puxando um pouquinho para a relação com a EV3, como é que a gente organizava evento na época? E as complexidades que isso geravam, principalmente eventos de grande porte, como congresso, seminário, enfim. Como a gente controlava as entradas desses alunos e como a gente entregava o certificado. A gente percebe que isso existe uma mudança significativa em 15 anos para cá. Algumas delas, a EV3, têm relação direta, né, com o que a gente faz, a gente percebe essas mudanças e essas dores que os clientes tinham. Outras são mudanças reais, naturais da sociedade. E aí, quando a gente pensa hoje, a gente percebe que existe já grandes mudanças sobre esses parâmetros que a gente já elencou, né? E aí, a brincadeira da gente aqui nessa palestra é a gente olhar para daqui a 15 anos. O que é que vai mudar daqui a 15 anos para a gente perceber
as coisas que podemos fazer pensando em inovação. E aí, essa que é a questão, né? O que é que vai mudar nos próximos 15 anos? O que é que a gente entende que pode mudar nos próximos 15 anos? E eu gosto muito dessa pergunta que me provoca muito, que é nessa relação de ciência, evento, congresso, seminário, enfim. Conhecimento tem validade e tem. A gente pode perceber que muitas coisas mudam na profissão da gente ao longo do tempo, independente da profissão. Alguns têm uma validade mais longa, outros uma validade mais curta. E por isso que é tão importante a gente pensar em eventos, pensar em conectar pessoas, justamente que são nesses pilares em que a gente renova esse conhecimento. A gente pega um conhecimento de alguém que se formou 10, 12, 15 anos atrás e mostra quantas coisas mudaram sobre aqueles conhecimentos que foram abordados lá na graduação dessa pessoa. E aí a gente tem que pensar o que é que vai acontecer com as profissões no futuro bem perto. E eu gosto muito dessa pesquisa do Future of Skills da Pearson, que ele não analisa o ano de 2037, ou seja, daqui a 15 anos, ele analisa o ano de 2030, ou seja, bem mais próximo. E quando ele faz uns estudos sobre as profissões, ele percebe que 9,5% ali tende a crescer, 18%, pouco mais de 18% ali, ele entende, ou eles entendem que vão encolher, ou seja, vão diminuir. Isso foi feito um pouco antes da pandemia, inclusive. E a grande maioria das profissões estão classificadas como incerta. O que significa? Significa dizer que tem tanta tecnologia nova chegando, tem tantas mudanças na sociedade, que a grande maioria delas vai passar por grandes mudanças. Quer sejam positivas para o mercado ou não, né? Mas a gente tem que tentar entender essas mudanças para saber como podemos nos posicionar e melhorar as nossas profissões, né? Então, isso tudinho passa muito por inovação. E aí, a pergunta é, o que é que a gente pode fazer quando a gente percebe que esse mundo está mudando? E aí sempre surge a palavra, né? A palavra ideia, né? Eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia, ou podemos ter uma ideia. O que de fato é ótimo e é o primeiro pilar para a gente pensar em inovação. Inovação não se resume à ideia, mas geralmente ela se inicia com a ideia. A gente tem um estalo que a gente pensa alguma coisa que a gente acredita que seja positiva para a nossa área, para a nossa profissão, para a nossa família, enfim. E a partir disso a gente pensa em inovar, o que é ótimo, mas é só o primeiro ponto. E aí, por que esse tema de ideia é tão importante para a gente quando fala em inovação? E quando toca em eventos, quando toca em publicações, enfim. Que é essa possibilidade de se conectar com outras pessoas. Então, tem um videozinho que eu acho extraordinário, explicando a importância de onde surgem as boas ideias. Vou passar aqui, em seguida a gente continua falando sobre inovação. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo
E os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido, mais do que tudo, o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos, mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde? E é nisso que acreditamos, nessa relação que existe entre os contatos de ideias, né? E aí, por isso que existe a Event 3, por isso que a gente acredita tanto em congressos, seminários, simpósios, eventos desse tipo, que é onde a gente permite que as pessoas se conectem, né? Então, a ideia que, como o vídeo diz, né, povoa a cabeça de uma pessoa, precisa encontrar outra ideia que povoe na cabeça de outra pessoa, que essas ideias colidindo, que elas produzem novas, de fato, inovação, né? Coisas novas que a gente pode realmente impactar a sociedade. Então, aquela ideia que a gente tem lá guardadinha, é muito importante que a gente tenha alguns espaços para que a gente compartilhe com outros profissionais, com outras pessoas, que a gente acredita que podem somar nessas nossas ideias, né? Então, se a gente olhar para o cenário da Event 3, é isso que a gente permite quando a gente organiza os nossos eventos, né? E aí, quando a gente pensa em inovação, eu acho sempre muito legal a gente refletir sobre, mas a minha ideia ela não é revolucionária. Mas nem toda ideia que a gente pensa, ou toda inovação que a gente pensa, ela precisa ser revolucionária. E aí, basicamente, a gente tem 3 tipos principais de inovação. A primeira delas é incremental, que é aquela inovação mais simples. E eu gosto muito do exemplo da pizza. Por quê? Eu sempre fico pensando qual foi a primeira empresa que mandou um sachê de ketchup, por exemplo, junto com a pizza. O ketchup já existia, a pizza já existia, a entrega da pizza também. Mas talvez alguém pensou, imagina que eu mando essa pizza, esse cara não tem o ketchup que ele gosta de botar na pizza. Você manda um sachê, e essa pessoa, quando recebe a pizza, diz, tava faltando ketchup, alguém mandou para mim, isso resolveu um problema que eu tinha, que, a pessoa simplesmente pensou um pouco mais e conseguiu resolver um problema para mim. Hoje é uma coisa normal, obviamente para as regiões, né, já que a gente está falando com o Brasil todo. Existem regiões que não utilizam o ketchup na pizza, enfim, isso é até uma polêmica, né, nacional, mas a questão do ketchup é uma dúvida, ou um problema que tinha para algumas pessoas ou para algumas regiões, em que alguém resolveu simplesmente fazendo o melhor para o cliente. Um detalhe, já existiam as duas coisas, e a pessoa conectou uma a outra de uma forma simples e resolveu a dor de muita gente. Hoje é uma coisa padrão, que algum tempo atrás não era. Então, é legal pensar quem teve essa solução, quem pensou nisso, e trouxe uma solução para um problema que parecia ser simples, que já existia de novo as soluções, mas só o fato de ter conectado uma com a outra é uma inovação incremental, ou seja, a gente incrementa algo para trazer um aspecto diferente daquele serviço, daquele produto. O outro é o que a gente chama de inovação substancial, que já é uma inovação que tem mais impacto, e aí essa avaliação se é incremental, substancial, enfim, ela é, em alguns momentos, subjetivas, existem algumas técnicas de descobrir isso, mas não quero entrar nesse detalhe aqui. Mas que a gente perceba que, às vezes, uma mudança assim, que a gente bota no evento, numa aula, numa disciplina, enfim, isso já é um ponto inovador, que ela pode ser uma inovação bem simples, que ela é incremental, ou pode ser uma inovação substancial. Imagina que antigamente a gente tinha um computador enorme, desktop, e algum tempo atrás se inventou o notebook, né? Um computador que a gente consegue levar para os cantos e basta ter um fio para carregar o computador e a gente está resolvido, né? Então isso vira uma inovação substancial.
E a gente tem inovações radicais como o drone. As únicas coisas que voavam há algum tempo atrás exigiam um tamanho enorme, que é um helicóptero, um avião, enfim. E a gente consegue hoje, com o celular, pilotar uma coisa que consiga gravar em qualidades extraordinárias, levar produto, enfim. Então, isso é inovação radical. Então, a gente percebe que eu não preciso ser Steve Jobs, eu não preciso ser Elon Musk para ser uma pessoa inovadora. Eu posso pensar em várias coisas ali substanciais, incrementais, que permitem que minha aula, meu evento, enfim, com o que é que eu trabalho, já gere uma situação específica de inovação. Então, esses são alguns dos pilares bem interessantes da inovação. E eu gosto muito de pensar que a inovação ela surge sempre para resolver problemas. Então, a gente tem que pensar o problema sempre para pensar uma solução relacionada a ela. Muitas vezes a gente acha que a minha ideia foi inovadora, enfim, ótimo, mas a gente tem que ver se ela de fato ajuda a resolver algum problema de alguém. Esse é o grande propósito da inovação. A gente fazer com que a gente dê alguns passos maiores em progressão para resolver problemas de pessoas. Né? Esse é o grande propósito. Né? Então, a primeira coisa que eu acho bem relevante a gente pensar quando está falando em problema é pensar o que é que incomoda as pessoas, as empresas, enfim, das nossas áreas. A gente aqui fala de evento, então a gente sempre junta muitas pessoas, enfim. Então, quando a gente pensa pela ótica do cliente, do aluno, do participante do evento, enfim, onde é que estão os problemas? Onde é que eles se incomodam? O que é que eles não sabem? O que é que eles gostariam de saber? E aí a gente percebe que esses incômodos são muitas vezes os grandes propulsores da inovação. Alguém se incomoda com algo e a solução disso é que permite que muita gente se engaje, se envolva, participe dos eventos, das aulas, dos conteúdos, enfim, do que a gente quer ensinar ou do que a gente quer aprender. O segundo ponto fundamental é quando a gente pensa em dados. Muita gente hoje diz que o novo petróleo são os dados. Né? Então, a gente tem que tentar conhecer mais sobre o mundo que a gente vive. Quer seja o mundo diretamente profissional que a gente exerce. Então, para isso é importante a gente pensar. Vamos tentar até trazer exemplos da parte de eventos. Né? Quantos eventos existem? Com que frequência as pessoas participam de eventos por ano? Quem participa mais, homem ou mulher? Estudante ou formado? Pessoas mais velhas ou mais jovens? Eles geralmente compram com antecedência os ingressos. Enfim, tem tanta informação que a gente tem acesso hoje, ou direto ou indiretamente, que a gente pode tentar utilizar melhor de novo, sempre pensando em resolver o problema das pessoas. Hoje a gente tem uma relação muito impactante e significativa com os dados, como a LGPD, enfim, que faz com que exija um cuidado grande com isso. Mas o principal ponto aqui hoje a gente já tem acesso à informação suficiente para tomar decisões melhores, quer seja no âmbito universitário, quer seja no âmbito das aulas, quer seja no âmbito dos eventos que a gente organiza aqui, ou que a gente permite que seja organizado dentro da Event 3, quer seja da gente mesmo, interno, para tentar descobrir o que é que a gente pode ajudar vocês para organizar melhores eventos. Né? Então, essa é uma preocupação latente nossa, a gente sempre se preocupa em permitir que esses dados sejam dados ricos e válidos para vocês, mas é muito importante que todo mundo pense sempre nessa questão de como a gente pode fazer os eventos melhores a partir do conhecimento que já existe por aí. Outra coisa importante é onde a gente se informa. Isso é extremamente relevante quando a gente pensa na área da gente, independente de qual seja, e tentar extrapolar um pouquinho isso. Eu gosto muito da teoria T, né, que é do conhecimento na barra vertical, o conhecimento específico da minha área, e na linha horizontal, o conhecimento generalista. Então, por mais que eu goste de, odontologia, é importante que eu também conheça um pouco, de fotografia, que eu conheça um pouco de história, que eu conheça um pouco de geografia, de design, porque cada coisa dessa pode não ter uma relação direta com a sua profissão, mas lhe permite ver o mundo de uma forma mais ampla. E quando a gente consegue ver o mundo de uma forma mais ampla, esses conhecimentos eles podem conectar, de alguma forma, com o conhecimento profissional da gente. Então, é muito importante a gente se preocupar quando a gente se informa. E aí eu, como um ávido leitor, indico aí pelo menos alguns livros que eu acho bem pertinentes e bem interessantes para essa questão ligados à inovação, ligado à construção da ciência, enfim. Então, 2 deles aí de Adam Gantt, que é Originais e Pense de Novo, um deles de uma pessoa que trabalhou com inteligência artificial no Google, esse chinês, Kai-Fu Lee, e tem 3 livros aí de Peter Diamond, que é Abundância, Oportunidades Exponenciais e o Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa. Então, são livros que eu indico a todo mundo que tem algum interesse em inovação, que de alguma forma pegue para ler alguns deles que podem refletir um pouquinho sobre isso. E aí uma coisa que eu sempre gosto de provocar é
sobre essas mudanças. Eu comecei falando sobre o futuro, e acho que essa é a palavra que a gente sempre tem que pensar quando a gente está pensando em educação, é como é que vai ser a educação ou o futuro de cada uma das profissões da gente daqui a 10, 15 anos. Porque quando a gente olha para esse reflexo do futuro é que a gente consegue mexer no presente e agora, já pensando nele, né? De novo, né? Tem a fase de Yuval Harari que diz que a gente é muito melhor em construir a tecnologia do que em saber utilizá-la. Mas isso parte da gente saber utilizá-la de forma mais adequada. Então, quando a gente olha para o futuro da educação, das profissões, é muito interessante que a gente pense, e Murilo Gun fala bem legal, que ele fala sobre bola de cristal, né? Ele diz que a gente tem uma bola de cristal que é os Estados Unidos, né? Então, quando a gente olha para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim, a gente percebe algumas mudanças que estão acontecendo lá que daqui a alguns anos chegam aqui. A gente é muito inovador e revolucionário em algumas coisas, mas as principais tecnologias, em geral, vêm de lá. Então, quando a gente percebe uma universidade americana fazendo alguma coisa, enfim, a gente pode tentar entender ou perceber se aquela mudança vai nos afetar daqui a alguns anos. E a gente, de alguma forma, já antecipar e já prever algumas coisas ligadas a isso. Então, a gente tem uma coisa bem interessante ligada a isso. Mas alguém aqui pode olhar e dizer, pô, Renan, eu não sou criativo, não me acho uma pessoa criativa. E aí, a próxima açãozinha dessas que eu vou explicar é uma ação que o Murilo Gun apresenta como combinatividade. Eu vou passar aqui, eu falei bem curtinho dele, e aí a gente entende que a gente não precisa ser tão inovador, e é tão importante que a gente tenha muitas informações justamente por causa disso. Até antecipando, né? Eu acabei pulando um slide. Esse daí, por exemplo, já é uma relação de mudança com relação à realidade virtual e realidade aumentada. Olha como seria bem mais fácil a gente aprender física ou química desse jeito. É uma carta que aparentemente não tem nenhuma informação de verdade, mas com o óculos de realidade virtual e a relação com realidade aumentada, a gente consegue fazer com que a criança, ou enfim, até o adulto, né, aprenda sobre química, por exemplo, de uma forma bem clara e bem fácil. Tinha uma molécula de oxigênio, duas de hidrogênio, juntou, quando ele aproxima, vira uma gota d'água, inclusive ali embaixo está dizendo, aproxima da webcam, que aí vai se transformar, e foi isso que aconteceu. Quando afasta, a pessoa consegue mudar lá o objeto, mudar a questão química, para que a gente consiga, de fato, entender e aprender um pouco mais de uma forma que a tecnologia seja, de fato, efetiva para o ensinamento, né, de alguma coisa. E aí agora ele já vai fazer uma outra substância para a gente perceber que essas tecnologias elas podem ser extremamente úteis para a educação. Cabe a gente saber como utilizar da forma mais adequada, né? E aí, enfim, esse videozinho acabando. Pronto. E agora sim eu vou mostrar o vídeo de Murilo Gun, que eu falei sobre combinatividade, que é justamente onde a gente consegue, de alguma forma, perceber que, sendo extremamente criativo ou não, algumas possibilidades são possíveis e viáveis e interessantes. Eu inventei uma palavra chamada combinatividade em vez de criatividade, porque criatividade, o neguinho fica, tem que criar, tem que ser um criador, fazer criação, não é pra mim, eu sou das finanças, Deus desculpa, velho, eu não gosto Excel, mas conversa uma auto-enganação. Aí eu inventei uma palavra melhor, que é combinatividade. Basta combinar, não tem que criar nada. Nada se cria, tudo se combina. Toda solução criativa, todo produto, todo serviço, é sempre a combinação de outras soluções criativas misturadas. Então, assim, o homem inventou a roda, criou a roda do zero, a criação original, porque em algum momento o homem estava na floresta, tinha lá os coqueiros. Os coqueiros tinham coco. O coco batia o vento, o coco caía. Quando ele caía, o coco rolava. Hashtag fica a dica aí, ó. E aí, por isso é tão importante a gente pensar nessa questão de combinatividade e ter acesso à informação. Quanto mais acesso à informação, por isso a teoria do T, né, de conhecimento generalista também, mais coisas me permitem. O que acontece na área de medicina que pode influenciar na de odonto, que acontece na área de direito, que pode influenciar na área de letras, o que acontece na área de engenharia da computação, que pode influenciar numa disciplina de educação física, enfim. E aí a gente percebe o quanto de conexões são possíveis quando a gente está aberto a combinar informações, combinar conteúdos, perceber uma tecnologia que existe num canto e a gente trazer para outra, enfim. E aí tudo isso mostra o quão possível é
a gente inovar nos eventos da gente, inovar nas aulas da gente, inovar em outros cenários possíveis dentro do nosso campo de atuação, né? Então, essa é a provocação que eu deixo aqui para vocês nisso. E aí, queria agora partir para uma lógica um pouco diferente, que inovação às vezes parece uma coisa tão próxima da gente, por a gente escutar tanto termo, mas poucos acabam realmente se aprofundando, estudando, enfim, sobre os principais conceitos da inovação. E aí, de alguma forma, eu quero tentar trazer isso para cá, como essa é uma palestra que abarca um universo muito grande de pessoas de diversas áreas. É muito difícil a gente ser assertivo com relação aos exemplos, assertivos em relação às realidades de cada um. Seria prepotência e arrogância da minha parte achar que eu conseguiria responder as perguntas individuais de todos vocês, profissionais, digamos assim, tipo, vai ter gente de todas as áreas aqui, mas alguns conteúdos gerais e importantes da inovação, acho que são importantes a gente trazer aqui para a gente entender o quanto o mundo está mudando e por onde está mudando. E aí isso talvez vire a chavezinha de alguns de vocês para tentar entender ou conhecer alguns conteúdos mais profundos. Uma delas é o conteúdo de EdTech, que é de educação e tech de tecnologia. Então, hoje, quando a gente pensa na Event 3, por exemplo, nós somos uma EdTech, ou seja, uma tecnologia voltada para a educação. E isso tem mudado muito o mundo quando a gente pensa a quantidade de possibilidades e a quantidade de áreas em que as pessoas hoje fazem pelo mundo, vários aplicativos, várias startups, várias plataformas ligadas à educação. Então, a gente vê pelo menos aí 10 campos diferentes. E aí a Event 3, se vocês olharem, faz parte de diversas dessas áreas, mas existem várias startups que fazem parte de um ou outro desses itens aí. Aprendizagem de língua, financiamento da educação, avaliação, ambiente de aprendizagem, enfim. Então, sistema de gestão, a gente percebe que existe infinidade de pessoas hoje se preocupando em tecnologia para a educação, em como mudar o mundo a partir da educação, né? A gente que acredita muito na educação, acredita muito nessa conexão que a educação pode fazer, a gente percebe o quão importante é a gente permitir que as pessoas se encontrem, debatam, discutam em prol da educação. E aí a gente não está só nessa disputa, digamos, de evolução do mundo. E a gente percebe que tem várias outras startups, nacionais e internacionais, pensando sobre isso, como mudar o mundo a partir da educação. Então, é uma palavra que vale muito a pena, quem gostar de inovação, analisar, descobrir, entender mais sobre essa questão das EdTechs, né? As tecnologias para a educação. Né? Tem muita gente fazendo muita coisa interessante. E um outro conceito fundamental é o conceito de linear exponencial. E por que ele é tão importante? Porque o mundo tem mudado muito rápido e muita gente talvez não perceba por quê. E aí, quando a gente olha para a questão do linear e do exponencial, a gente percebe isso. E tem um exemplo muito legal do livro de Tiago Matos, que é Vai Lá e Faz. É um livro até que ele tirou do mercado há pouco tempo, porque está lançando outro. E que ele faz essa referência a partir do dominó. Ele usa esse exemplo do Whitehead, que é uma teoria baseada no dominó para a gente entender essa diferença. E aí, para a gente entender, um dominó tem aproximadamente 2 centímetros, e a gente pode ter o desenvolvimento linear, que é somando 2 em 2 centímetros, ou a gente pode ter o exponencial, que é multiplicando pelos 2, né? 2 centímetros, né? E aí a gente tem isso. Numa escala linear, uma pedra de dominó que tem 2 centímetros, a gente fosse avançando, a pedra 57, ela teria 1,14 m. Então, a soma aí de 2 centímetros na pedra 57, a gente estaria falando de uma criança com 1,14 m. Uma criança aí de, sei lá, 6, 7 anos, né? E quando a gente pensa na ideia exponencial, que é a multiplicação, a gente estaria falando que a pedra 57, por exemplo, teria quase a distância da Terra para a Lua. E aí a gente percebe essa grande diferença da importância do multiplicador. A gente não só somar de uma para outra, mas a gente multiplicar de uma para outra. E aí ela ganha uma escala de uma proporção significativamente diferente. E alguém vai dizer, pô, Renan, o que isso tem a ver com inovação? Tem a ver por causa disso. A gente sempre viu numa era de exponencial, só que como os números eram muito baixos, entre agrícola e industrial a gente percebeu mudança social, mas não tanta. Entre industrial e digital já percebeu uma diferença significativa. Só que hoje a grande diferença é que a gente está passando por algumas revoluções em simultâneo. A evolução da genética, e a gente pode ver, por exemplo, já vacinas sendo feitas já com essa ótica relacionada à genética, direto ou indiretamente. Tem um livro muito legal que é A Decodificadora, que é a biografia de Jennifer Doudna, que é uma cientista que fez uma das vacinas ligadas à Covid com relação e com aprendizado ligado diretamente à genética. Então, vale muito a pena dar uma olhada a respeito. A gente tem a nanotecnologia, robótica, inteligência artificial, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente percebe bots no computador já respondendo
as pessoas quando têm dúvida, realidade virtual, realidade aumentada, a gente tem o metaverso, né, que o Facebook tem tentado desenvolver, tentado evoluir. A gente tem impressora 3D, então a gente tem passado por muita evolução e muita mudança muito rápido, e a tendência é que isso aconteça cada vez mais rápido, justamente por essa curva exponencial de mudança. E uma palavra que a gente escuta muito hoje, isso aí tá no hype, isso aí tá hypado, enfim. E muitas vezes a gente não sabe o que significa isso. Então, outro conceito que vale muito a pena quando a gente está discutindo sobre tecnologia, entender um pouco mais. O que é isso? Significa dizer que existem algumas tecnologias que elas surgem, elas têm um pico de expectativa, ou seja, estamos dizendo, eita, isso vai revolucionar o mundo. Então, a gente tem esse pico de expectativa. E muitas vezes ela cai. E por que ela cai? Muitas vezes ela cai porque se percebe que ela ainda é uma tecnologia cara, ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e ainda é uma tecnologia que não dá para ser usada no dia a dia. Se a gente for olhar para o óculos de realidade virtual, alguns anos atrás, o Google já tinha tentado implantar isso e não deu certo, o Google Glass. A gente olha para o Blu-ray, que seria a revolução do DVD. A gente vê que em algum momento criou uma expectativa e caiu. E alguém pode dizer, pô, Renan, algumas dessas ficam, outras não. De fato, por exemplo, a impressora 3D já existe há algum tempo, mas ela custava centenas de milhares de dólares e para fazer um chaveiro custava milhares de dólares. Então, a tecnologia era uma tecnologia que era interessante, mas não era aplicável no mundo real. Por quê? Porque tudo era muito caro. E assim foi a câmera digital, enfim, vários outros aspectos ligados a isso. Algumas delas saem desse que a gente chama de vale da desilusão para, de fato, começar a ser desenvolvida. Então, a impressora 3D, que custava centenas de milhares de dólares, hoje já custa centenas de dólares, ou seja, é uma coisa viável e possível de ser comprada por pessoas comuns, e a impressão hoje já não é uma coisa absurda, a gente já consegue imprimir coisas reais e verdadeiras, a ponto de hoje já ter gente imprimindo prótese para poder fazer cirurgia de implantação de perna, de braço, enfim, em pessoas, gesso provisório para poder imobilizar braço, enfim, tudo isso já a partir de impressora 3D. Então já virou uma coisa real. Então quando a gente pensa no ciclo de hype, é um pouco isso, a gente saber qual dessas tecnologias estão com a expectativa inflada, ou seja, vai cair ainda, mas que possivelmente vai mexer no futuro da gente daqui a alguns anos. Então, a gente percebe isso nitidamente em algumas tecnologias que batem no vale e não saem, como a Blu-ray, por exemplo, e alguns outros que, de fato, saem do papel. O Blu-ray não sai do papel não é porque a tecnologia não é útil, é que outra tecnologia foi mais rápida, né, que é dos streamings. Né? Então, foi mais rápido e aquela tecnologia não precisou ser evoluída porque o mercado não iria absorver mais ela. Né? Então, a gente percebe, a partir do ciclo de hype, essa possibilidade de tecnologias. Então, quem tiver ligado nas informações, descobrir conteúdos interessantes, pertinentes para a área, vai perceber algumas coisas que estão sendo feitas 5, 10, 15 anos, e você diz, pô, não vai afetar minha realidade hoje. Mas é interessante que eu acompanhe essa tecnologia, porque daqui a alguns anos ela pode vir a atuar de forma bem efetiva na minha profissão. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente entra com uma coisa que particularmente me chama muita atenção, que é essa ideia da multidão, né? Que a gente não tinha alguns anos atrás, que é como é que a gente pode conectar tantas pessoas feito a gente conecta hoje e permitir que essa conexão de pessoas mudem a sociedade de fato, né? O primeiro vídeo que eu botei para vocês sobre de onde surgem as boas ideias, ele fala justamente sobre os locais que permitiam que as pessoas se encontrassem, né? Porque ele falava sobre a colisão das informações. Quando eu colido uma ideia com outra ideia, pode se tornar um projeto, uma ideia muito interessante. Só que hoje a gente não precisa de um café em Paris para poder mobilizar algumas pessoas para aprender ali. Hoje a gente tem eventos, tanto físicos quanto digitais, isso já existe há algum tempo, mas que permite que a gente acesse muita gente de uma vez só. Para a gente ter uma ideia em números, a Event3 hoje já tem mais de 10 milhões de usuários. Então, o que é possível a gente fazer quando a gente conecta 10 milhões de pessoas? Eu acho que essa é a pergunta-chave para as profissões. O que alguém que está organizando um evento na plataforma da gente, que mobilizou 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, enfim, tem a capacidade de fazer para a profissão da gente a partir dessa conexão? O quanto é que as ideias das pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que estão em São Paulo, estão no Rio, estão em Recife, enfim, conseguem se juntar e gerar uma coisa tão produtiva para a nossa sociedade, né? A gente tem um número muito grande de pessoas e toda vez que esse número aumenta significativamente, né, todo mês a gente tem uma atualização desses dados, e a gente percebe esse número aumentando, a gente fica refletindo sobre isso. Como é que a gente pode, junto com vocês, fazer alguma coisa diferente com relação à educação?
E aí vocês podem perceber que a Event3 hoje tem essa grande preocupação com inovação, que é como a gente desenvolver novas ferramentas, desenvolver novos dados, pensar novas coisas para oferecer para vocês, para permitir que essa conexão seja mais útil, mais interessante e mais produtiva. A gente tem uma sociedade hoje, como eu estava tentando mostrar antes, né? Muito rápida, que tem mudado muita coisa muito rápido. E a gente sabe que a gente pode ser um pilar importante para vocês, e obviamente para a educação como um todo e para a ciência como um todo, da evolução do que é possível ser feito. Então a gente quer permitir que a plataforma seja o mais completa possível justamente com essa ideia. O que é que a gente pode fazer juntos, né? E a gente tem uma provocação bem rica com relação a isso na sociedade de hoje. Tem muita coisa sendo feita. E aí uma palavra que eu particularmente gosto muito, um tema que eu gosto muito, é essa ideia do crowd, né? Que é da multidão. E eu sempre penso muito nessa ideia da colaboração coletiva. O que é que a gente pode fazer junto? Quando a gente faz os anais de um evento, não deixa de ser já uma construção coletiva. Tem alguém em São Paulo, alguém no Rio, alguém em São Paulo produzindo no Nordeste, em Fortaleza, Recife, enfim, produzindo alguma coisa. Como é que a gente faz um evento que a gente junta essas pessoas e de alguma forma permita produzir um material que todo mundo tenha acesso, todo mundo possa aprender e evoluir junto, né? Isso a gente já faz enquanto ciência, isso a gente já faz enquanto eventos. Mas a minha provocação é, e o que mais? Quando a gente faz uma mesa redonda, já é uma ideia de trazer uma provocação de desafio dessa. Quando a gente permite que uma palestra de algum profissional importante da nossa área seja difundida e falada para muita gente, é uma forma da gente colaborar coletivamente. Mas o quanto é possível se a gente juntasse essas pessoas para discutir juntos sobre coisas efetivas? O quanto as pessoas que estão fazendo pesquisa poderiam, juntas, produzir para a sociedade da gente? E aí a gente tem essa preocupação constante de colaboração coletiva. A gente pensa no ambiente universitário, a gente vê uma faculdade com dezenas de anos de história, com milhares de pessoas formadas nessa instituição, e poucas vezes unindo essas pessoas para poder discutir, né? E quando a gente fala em tecnologia, a gente percebe, por exemplo, essas ideias de startup weekend, que a gente consegue juntar as pessoas ali por um final de semana, e essas pessoas juntas conseguem produzir soluções, enfim. O quanto disso é possível para outras áreas ligadas à educação, né? Eu me orgulho muito de ter feito já, organizado uma no interior, que a gente conseguiu trazer soluções para uma universidade no interior, justamente nessa ideia. Eu posso ter minhas ideias, mas elas só, ou sem o poder da execução, elas têm um impacto muito pequeno, né? Então, é importante que a gente conecte com outras pessoas que possam desenvolver, possam fazer, possam realizar, ou que a gente permita que as pessoas se reúnam, que aí é a beleza dos eventos, né? Quando a gente reúne as pessoas que, dentro delas, dentro da área de networking, dentro da área de contato ali, elas possam dialogar entre elas, e esse diálogo vai permitir novos conhecimentos, novos aprendizados, e às vezes só aquela provocaçãozinha ali que daqui a 5, 10, 15 anos pode sair de fato do papel. Então é importante sempre a gente pensar nessa ideia de colaboração coletiva. Também existe a ideia hoje, e aí é uma coisa já mais comum, da economia de compartilhamento. Uber, Airbnb, enfim. A gente começa a perceber que existem vários aplicativos ou várias tecnologias que permitem essa ideia de economia de compartilhamento. Eu não preciso ter um carro para andar de carro, não preciso ter entrar no hotel para poder me acomodar em uma cidade que eu queira. Enfim, existem várias possibilidades. Quando a gente pensa nisso, hoje a gente já vê isso afetando também os eventos. Quando a gente vai para algum lugar, agora voltando aos eventos presenciais, né? Depois da redução da Covid, a gente tem esse cenário agora de eventos presenciais voltando, ou eventos híbridos voltando. E o quanto é possível a gente fazer quando a gente pensa em economia de compartilhamento? Aluguel de casa, carro, aeroporto, enfim. A quantidade de possibilidades que existem quando a gente pensa nessa ideia da multidão. A gente está juntando centenas de pessoas ou milhares de pessoas em um lugar para um evento que a gente está organizando. O quanto disso é possível quando a gente começa a pensar nas possibilidades de conexão dessas pessoas, quer seja por sentido científico, quer seja no sentido organizacional. Muita coisa é possível e muita coisa a gente tem tentado aqui dentro da Event3 permitir que vocês façam da melhor forma possível. A intenção da gente, de novo, é sempre permitir que vocês façam o melhor evento possível, e esse melhor evento possível passa por novas tecnologias e novas funcionalidades que a gente pode oferecer para vocês. E o grande propósito é esse, permitir que vocês façam um evento melhor, mais organizado, mais rico e mais inovador quando a gente olha para esses aspectos da quantidade de possibilidades que existem dentro desse meio de tecnologia, de edtech e de outras possibilidades também, por isso essa ideia do conhecimento mais generalista, né? Então a gente tem a economia de compartilhamento.
E a gente começa a ter algumas outras coisas que elas são fundamentais e relevantes. Uma delas, que tem crescido muito, que é essa ideia do aprendizado em tempos curtos, né? Que é essa provocação, por exemplo, de podcasts. É uma dinâmica que tem crescido muito. A gente percebe essa provocação social, porque hoje a gente vê muitos jovens com fone de ouvido o tempo todo. A gente entra no ambiente de sala de aula, por exemplo, e vê o celular. Alguns veem eles como inimigos, né? Porque passa o tempo todo ali em rede social, enfim. E, de fato, a gente pode fazer um mau uso da tecnologia com muita frequência, porque ele tem uso ali pedagógico e de aprendizado, mas também tem um uso recreativo muito intenso. Então, como equilibrar isso? E hoje a gente vê esse crescimento significativo nesse aprendizado de curto tempo. E aí, como é que acontece isso? Imagina a quantidade de tempo que a gente passa em dinâmicas que permitem ali algum aprendizado, porque eu estou ocupado por alguma coisa que seja, por exemplo, lavando louça, correndo para fazer um exercício físico, indo para academia. Alguns alunos nossos que podem passar horas por dia em transporte público indo para um lado para o outro, ou até transporte privado, né? Hoje em dia com os carros com telazinha que permite ter aprendizado ali também. O quanto é possível a gente permitir que eles aprendam ou eles ensinem a partir desses tempos curtos, com podcasts, com até próprio vídeo no YouTube, enfim, que não são coisas tão novas, mas são coisas que estão cada vez mais latentes e fixas no nosso mercado, que é esse aprendizado em tempo curto. Eu particularmente gosto muito de podcast, e tem muito podcast muito interessante em várias áreas. E qual é a grande diferença? Eles têm formatos diferentes. Alguns em formato de entrevista, outros com um pouco mais de humor, enfim. E a gente permite que as pessoas hoje estão dispostas a aprender, mas não necessariamente de uma única forma, tão congelada ou tão fixa, como tinha antigamente. E, particularmente, eu sou um defensor da educação, até em algumas formas tradicionais, em sala de aula, enfim. Mas é importante perceber que não é só lá que a gente aprende, né? Essa ideia de que o professor é detetor do conhecimento e tal. Não é mais verdade como era antigamente. Antigamente a gente tinha dificuldade de acesso à informação. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação. E hoje a complexidade é outra, né? É a complexidade da gente tentar acessar as melhores informações, né? Existe muita informação boa e muita informação ruim, justamente por pouco filtro que existe. Então o podcast é uma porta bem interessante que a gente pode explorar de uma forma mais rica, mais útil, enfim, e que algumas pessoas não estão explorando como poderiam ainda. Mas se a gente procurar em aplicativos ligados a podcast, enfim, a gente vai perceber que existe hoje uma infinidade de possibilidades em diversas áreas. Então, o que é que disso é possível? O que é que disso podemos explorar para os nossos eventos? Muita gente usa os podcasts como atrativo inicial para alguma coisa. Existe o conceito da reciprocidade, né? Se eu dou algo de graça, as pessoas tendem a ter interesse depois e retribuir isso para mim de alguma forma. Então, se eu vou organizar um evento daqui a 6 meses, 8 meses, eu posso gerar um podcast que eu entreviste algumas pessoas, que eu gere um conteúdo ali interessante, para que as pessoas despertem o interesse para, em seguida, assistir o evento que eu estou desenvolvendo, que eu estou organizando, enfim. E aí é muito interessante a gente sempre se preocupar com isso. As pessoas hoje estão dispostas a aprender. O problema é como, de que forma e como eu passo isso de uma forma atrativa. Os eventos são uma porta muito interessante para isso, de novo, né? A gente sempre reforça isso porque a gente realmente acredita nisso como um caminho, porque as pessoas estão dispostas a ir lá para aprender. Mas existem várias outras formas que são complementares a ela, que podem enriquecer. Tem um livro muito legal que é Geração Superficial, que foi finalista do Pulitzer, né, de um tempo atrás, de Michael Carr, acho, o nome do autor. Nicholas Carr, na verdade, que ele fala sobre isso. Ele diz que a gente tem que ter muito cuidado, porque essa geração é uma geração que gosta de aprender, mas eles querem aprender muito rápido, e muitas vezes eles fazem leitura em F. Então, eles leem a primeira linha, descem um pouquinho, leem uma linha intermediária ali, e seguem para lá embaixo. Por quê? Porque hoje a gente dá muita informação muito rápido. Então, como a gente dá muita informação muito rápido, de alguma forma existe o interesse desse aprendizado ser mais rápido. Mas, em compensação, é a geração que passa mais tempo usando o celular, usando os meios digitais que são possíveis de aprendizado muito longos. Então, como é que a gente faz que esse aprendizado dure mais tempo ou fixe por mais tempo para essas pessoas? Então, é muito importante que a gente pense nesses curtos tempos que a gente consegue ocupar para gerar provocação, gerar uma fagulha de curiosidade, para que isso gere ações futuras de educação. E a gente tem a lógica do aprendizado contínuo, que é essa ideia de que
sempre que a gente puder, e aí por isso existem os streamings, por isso que existem essas possibilidades de aprendizado, por isso que a gente sempre gera conteúdo novo no nosso blog, por isso que a gente tem um canal no YouTube de forma feita tão interessante pelo nosso marketing. Tem agora até o Event 3 tá on, né, que eles estão entrevistando pessoas de dentro e de fora da empresa, falando sobre conteúdos diversos. Tem a palestra de Manu sobre sucesso do cliente, enfim, que é a ideia de aprender continuamente. A gente tem uns aprendizados que muita gente discute que não existe mais gente formada, né? A gente está sempre em formação, justamente por essa provocação de que quem fica parado, na verdade, está retrocedendo, né? Porque o mundo tem evoluído. E a gente tem que se provocar para manter esse aprendizado contínuo. Quem entrar na Event 3 procurando conteúdo de medicina vai ver que todo mês existem vários eventos sendo produzidos. Quem entrar na Event 3 olhando conteúdos de educação vai perceber que todo mês tem centenas ou milhares de eventos lá ligados a sistemas, enfim. Justamente porque todo mundo está percebendo essa intenção de manter o aprendizado contínuo, né? A gente tem um mundo evoluindo rápido e a gente não pode ficar parado. Obviamente que é cansativo acompanhar o ritmo de tudo, e não é essa a provocação que a gente quer fazer aqui. A gente quer fazer a provocação de que é importante sempre se manter aprendendo, sabendo, obviamente, o que é que impacta direto, o que é que vale a pena aprender, mas a gente, de alguma forma, tentar aprender de forma contínua. Isso é uma coisa que sempre foi um pilar para algumas pessoas, profissionais, mas hoje está cada vez mais rápido, justamente pelo acesso à informação também ser cada vez mais dinâmico. Então, a provocação vem disso. É interessante que quem faz evento pense nessa periodicidade dos eventos, pense em construir eventos com uma sequência e uma frequência interessante, justamente para conseguir permitir que as pessoas se mantenham engajadas e mantenham o aprendizado. A gente sempre produz muita ciência. Quando eu digo a gente, eu digo o meio científico do modo geral, né? Não só o brasileiro, e a nível mundial também. Então, tem muitas teses de doutorado sendo feitas, muitas dissertações de mestrados sendo construídas, tem muitas publicações relevantes de livros, que a gente tem no Event 3 Publicações, por exemplo, que permite que muita gente aprenda e entenda sobre um conteúdo que alguém pesquisou 1 ano ou 2, que é uma das coisas hoje bem interessantes que tem com essa tecnologia, né? A gente já teve gente com Nobel em Química dando palestra no Event 3, então a gente percebe que hoje a gente não precisa aprender necessariamente só com aquele professor que está no meu bairro, porque é a pessoa que pode dar aula, né? A gente hoje pode convidar palestrantes. Esse mercado acadêmico e de evento híbrido agora permite mais isso do que permitia antes. Eu posso hoje chamar uma pessoa referência nos Estados Unidos e botar ele como uma palestra digital, justamente para permitir que aquele conhecimento difunda, mas não tem o custo necessariamente de trazer aquele palestrante para cá, que onerava muito alguns eventos e a gente não conseguia necessariamente fazer isso. E a gente percebe que esse aprendizado ele é contínuo e ele pode ser otimizado a partir do momento que a gente percebe que as pessoas hoje aprendem de outra forma, podem ler mais ou não, enfim. E tudo isso permite que a gente entenda o novo mercado a partir dessa nova dinâmica. E aí a gente entra para as habilidades, né? A gente sempre se preocupou muito em formar os alunos e os profissionais, pensando nas habilidades profissionais, que aí são os cursos que a gente desenvolve, que são realmente os títulos e os certificados que a gente permite que as pessoas tenham, enfim. E aí isso são habilidades profissionais, né? Então, se eu sou um médico e faço um curso e saio certificado, ótimo. Esse certificado, muitas vezes, me dá uma oportunidade profissional interessante. E, obviamente, que eles são extremamente ricos e continuam sendo, que essas hard skills, né, essas habilidades mais relevantes, digamos assim, técnicas. Então, a gente percebe que existe essa formação contínua que a gente obtém, que é muito importante que a gente tenha atenção nela. E existem as habilidades sociais, que hoje são cada vez mais exigidas. E é tão importante que a gente, dentro dos nossos eventos, também consiga, de alguma forma, abordar e colocar como possibilidade. Porque hoje a gente faz alguns eventos em que a gente discute de forma tão clara o desenvolvimento ali pessoal, mas, por exemplo, na área de medicina, será que alguma coisa ligada ao atendimento, escuta ativa, enfim, pode ser importante para um evento de medicina? A gente tem eventos de educação. Será que é importante a gente também discutir sobre gestão do tempo e resolução de problemas, resiliência, enfim? E eu estou tocando essas profissões porque são profissões que a gente sabe que tem muita gente que organiza evento em nossa base dessas áreas, né? Mas todas as áreas, quando são provocadas, a gente percebe que existem as habilidades técnicas profissionais, existem habilidades sociais que a gente pode trabalhar em eventos de forma contínua. Será que faz sentido em alguns eventos eu, além de trabalhar as questões técnicas, também trabalhar as questões sociais? Em Harvard, um dos principais cursos que tem é sobre felicidade, né? Então,
sem entrar na seara da importância ou da relevância disso, é importante perceber que mesmo nas universidades mais importantes do mundo, cursos de habilidades sociais também são trabalhados. A gente está no período de muito jovem com crise de ansiedade, com depressão, e de novo, né, sem entrar muito no mérito, porque, enfim, tem os psicólogos, tem os psiquiatras, são os especialistas dessas áreas para abarcar esses assuntos, mas a preocupação ela é relevante e rica quando a gente começa a preocupar que uma das principais universidades do mundo usa um curso de habilidades sociais, né, de soft skills, justamente para permitir que essas pessoas aprendam além do que a profissão exige. Porque, de novo, isso é quem vai fazer os profissionais do futuro. Né? E é tão importante que a gente pense, mas se eu botar uma palestra dessa no meu evento, será que eu estou sendo inovador? Aí a gente volta lá para o começo da palestra, quando a gente fala em inovação incremental. É inovação. Ela é inovação simples? Mas não deixa de ser um ponto positivo para o nosso evento. A gente atrai, a gente conecta, a gente permite que alguém que iria só para uma palestra específica da área e tal, venha para uma palestra mais genérica, outro de outra área também, essas duas pessoas possam se encontrar e gerar novas possibilidades. E a ideia, de novo, sempre que a gente pensa em inovação, pensa em futuro, a gente tem que pensar em colidir ideias de pessoas. Como é que a gente permite, dentro dos nossos eventos, conectar as pessoas? Que essas pessoas tenham mais acesso ao palestrante, tenham mais acesso aos outros participantes, que os palestrantes se encontrem ou dialoguem entre si, que tudo isso é quem vai permitir que a gente tenha um aprendizado mais importante e mais impactante na área. Então, é sobre isso, e eu queria encerrar fazendo essa provocação, com a mesma pergunta que eu fiz várias vezes, que é, o que podemos fazer juntos, né? Então, essa é a minha provocação, a pergunta de final de palestra, mas com a intenção de dizer o seguinte, tem meu e-mail aí, é bem simples, renan@event3.com. Eu estou totalmente disponível para conversar com vocês, para trocar ideia. Se vocês tiverem algumas ideias, a gente tem uma área nossa que a gente pode até disponibilizar depois no evento, que é uma área para permitir que os organizadores deem sugestões para a gente. A gente tem uma equipe muito legal de experiência do usuário, com o Léo, Matheus, enfim, outras pessoas das equipes, que conseguem pensar nisso também com a gente, que é como é que a gente pode permitir as melhores experiências para os clientes, né? Tanto para os organizadores quanto para os participantes. E eu estou totalmente aberto a conversar com vocês, de novo, cole de ideias, né? Então, não posso falar sobre cole de ideias e não me deixar disponível para isso, né? Então, fiquem à vontade, se quiserem, acharem relevante, contribuir, dialogar, permitir falar alguma coisa, que seja, não precisa necessariamente ser uma coisa operacional. Eu tenho uma ideia que pode sair do papel hoje, mas acha que a Event 3 pode fazer alguma coisa que facilite seu evento? Por favor, compartilha com a gente, conversa, que a gente faz questão de discutir, de conversar, de debater, porque isso é que enriquece essa colisão de ideias. Então, agradeço muito a participação de todos, estou totalmente aberto para dialogar com vocês, para o que vocês precisarem, e espero um excelente Event 3 Summit para todos vocês. Sejam bem-vindos ao segunda edição do Event 3 Summit.